estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História e firmes, confiantes. Na educação de jovens e adultos não existe nada que seja difícil aprender. Lembrem-se sempre disso. Peguem o caderno de vocês, um lápis, uma caneta para fazer anotações. E mais ao final da aula nós vamos ter as atividades para fazer a correção, a conferência daquelas respostas e algumas novos registros, né, sobre informações. E vamos adiante. Não existe nada que a gente não possa aprender. Nós aprendemos todos os dias, uns com os outros, e não há nada difícil. E ninguém sabe mais do que ninguém. Vamos adiante. História, sempre a arte envolvida, história e cultura afro-brasileira e indígena. Nós temos conversado sobre os povos indígenas e sabemos que esse não é um assunto, um conteúdo que se desenvolve num contexto único de passado ou de presente, mas num contexto que se relaciona. Nós partimos de situações do presente, né? Relacionamos com situações do passado, verificamos em fontes, documentos históricos, né? Em pesquisas, e temos então encaminhado, conversado sobre os povos indígenas, que na verdade são os povos originários, né? São os povos originários, verificamos isso em outras videoaulas, e temos visto então onde no mundo, né, os povos, para ampliarmos a nossa visão, no Brasil, no estado do Paraná especificamente, e nas cidades onde estamos, onde vivemos. E quando? Sim, no passado, porque precisamos fazer esta compreensão no presente e fazendo sim as relações, né, as prospecções para o futuro. Então, falar sobre os povos indígenas, os povos originários, gravem bem isso, por favor, é falar sobre todas as questões atuais que envolvem também a todos nós. Você se recorda de ter visto este senhor na televisão? Recordam-se? Vocês já viram este senhor na televisão? Pois então, este é o senhor Antônio Gutierrez. O senhor, na verdade, o nome inteiro dele é Antônio Manuel de Oliveira Gutierrez. Ele é português, ele fala português, ele é o secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ele veio, então, recentemente, então é um dado atual, a pedir, né, em nome da ONU, que todos os países do mundo apoiem os povos indígenas no combate à Covid-19, porque ao longo da história os povos indígenas foram dizimados por doenças trazidas de outros lugares e para as quais eles não tinham imunidade. Imunidade quer dizer proteção, né? Observem esta jovem mulher Yanomami e o filho em uma data lá em 1997. Então, por volta, né, ainda século XIX, muito antes disso, né, porque eles são povos originários, eles não tinham contato com outros povos, exceto outros povos também originários, mas não eram contatos diretos, né? E o contato direto de povos como, por exemplo, o povo Yanomami foi ocorrer
no início, enfim, do século XX, né? Lá no finalzinho, século XIX, início do século XX, porque eles habitam uma região de fronteira, né? Ali, Venezuela, entre Brasil e Venezuela, uma região de floresta amazônica, e foram então com pessoas, inclusive neste trabalho da fronteira, né, com os soldados, enfim, também depois com missões religiosas, né, e também com serviços de proteção aos indígenas, mas neste, então, contato direto daí com o homem branco, contraíram, sim, doenças e passaram por surtos gravíssimos, né, de gripe, coqueluche, sarampo. Esses são dados do PIB socioambiental, né, do portal dos povos indígenas no Brasil. E o nome Yanomami, vejam, foi dado pelos antropólogos a partir de uma expressão deles, né, Yanomami, desculpe, TP, significa seres humanos, né, uma língua típica. Então, vejam, estudar, né, povos originários é muito interessante, há bastante pesquisa. Houve um tempo, muito antes, né, de termos a lei, inclusive, do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que nas escolas nós tínhamos uma data, havia uma data. Alguém se recorda desta data? E nós ainda temos esta data, porque, afinal, é uma data nacional, é o dia 19 de abril. Mas, tradicionalmente, então, esta data era uma data pontual de celebração, de comemoração. Como foi que essa data começou a ser festejada nas escolas, especialmente? Bem, em 1940, houve o primeiro Congresso Indigenista Interamericano no México, e nós quase sempre localizamos, né? Para ter uma ideia, vocês já estão habituados com o globo, né, com a representação do nosso planeta. E no Congresso foi aprovada uma recomendação proposta por delegados indígenas do Panamá, do Chile, dos Estados Unidos e México. Então, outros países. E essa recomendação propunha o estabelecimento do Dia do Índio pelos governos dos países americanos. O Dia do Índio seria dedicado ao estudo do problema do índio pelas diversas instituições de ensino. Vejam, este texto é um texto lá de 1940. E foi escolhido o dia 19 de abril, data em que os delegados indígenas se reuniram pela primeira vez em assembleia. Todos os países da América foram convidados a participar dessa celebração. E, a partir de 1943, o Brasil adotou essa recomendação do Congresso Indigenista Interamericano. O presidente, na época, e que assinou esse documento, era o Getúlio Vargas. Então, há uma data nacional, que é o dia 19 de abril, e há uma data internacional, que é 9 de agosto, para celebrar, para estudar, para verificar, para tratar dos assuntos relacionados também aos povos indígenas. Os povos indígenas precisam de mais direitos e respeitos às suas culturas. Vejam
um pouquinho sobre este tema. Viram só? Estivemos já, para lembrar do que já estivemos conversando, vendo sobre a população indígena nas cidades. Viram no vídeo? Já estivemos conversando sobre isso, né? Realmente a diversidade é enorme, né? E cada povo indígena tem a sua própria língua e cultura, e os seus costumes, as suas crenças, né? Especialmente com relação à terra indígena. Para o povo Yanomami, que vimos a primeira imagem, a terra é viva, é um ente vivo, né? A floresta para eles é muito importante. Então, a terra indígena é lugar de pertencimento, onde se desenvolve a cultura, a ancestralidade. E o Tecorra é lugar físico, terra, mato, campo, águas, animais, plantas, remédios, etc., né? Onde se realiza o teco, o modo de ser, o estado de vida guarani, por exemplo. E agora vamos ver alguns jovens indígenas num encontro que houve já há alguns anos, lá no estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados. Eles estavam lidando com algumas consultas, né, falando sobre o mundo, né, o mundo que queremos, né? E eles vão mostrar alguns cartazes, né? E vai ser bonito de ver. Vamos ver um trechinho disto. Viram? São direitos, são representações de jovens indígenas, né? E que alegria inspiradora, não é mesmo? E, dando continuidade, nós estivemos vendo também que há povos, né? Há povos isolados, né? Ainda nas florestas, né? É o caso do que vimos nessa imagem do Acre. E a representação
né, de uma das possibilidades de formação, né, do povo Yanomami na época. E esta foto é uma foto muito antiga, né, do René Fürst, e o René Fürst, ele convidou, né, na ocasião em que vimos, eu não comentei, vou comentar agora, e é um dado para ampliação de pesquisa, ele convidou na época, amiga, Cláudia Andujar, uma fotógrafa muito famosa, é possível, e claro, certamente conhecem, com um belíssimo trabalho e vasto trabalho, inclusive para pesquisa, e a liderança Yanomami, o Davi Kopenawa, né, também com muitos depoimentos, né, e um trabalho, né, ao longo de muitos anos pelo seu povo. Então ficam dois nomes para a ampliação de pesquisas, né, e de trabalhos com relação ao povo Yanomami. Estivemos vendo também a outra formação da aldeia, né, Gavião Parca-TG, no Pará, com as casas de alvenaria, né, só para mostrar outras formações, e este não é o único grupo deles, né, eles têm outros, né, e vimos artigos, né, de direitos da Declaração da ONU que inspiraram muitos outros documentos em muitos países do mundo. Bem, estabelecendo ali princípios mínimos, né, de igualdade de direitos, né, da proibição da discriminação, né, de pensamentos, né, para os povos, né, para as pessoas indígenas, enfim. E vimos também o encontro de gerações, né, a aprendizagem entre os mais idosos e os mais jovens, né, ela é muito frutífera, né, comentamos que isto ocorre, por exemplo, nas turmas da EJA, né, este encontro muito saudável. E o líder, uma das lideranças terena, né, Marcos Terena, nos lembra que os mais velhos são as raízes, né, com a cultura, a tradição, e um dos desafios dos povos, né, não só do povo terena, mas de todos os povos do mundo, é como combinar a tradição e a inovação, né? E temos ali não abandonar o costume do relacionamento com os mais velhos é um dos caminhos para preservar a cultura, né, dos povos indígenas. E ele lembrou também do vácuo, né? Então é preciso resolver o problema do vácuo entre as gerações. E essa questão do vácuo, o que essa palavra significa é um espaço, né? Vácuo significa vazio. Então, esse problema seria um vazio, né, entre os jovens que deixam as aldeias e vão estudar ou vão trabalhar e não retornam ou não aprendem e também não transmitem, né? Não multiplicam a cultura. E a antropóloga, também do povo terena, lembra que, como juventude, a gente precisa reconhecer que dá para manter esses dois universos. Tanto uma vida no mundo moderno, quanto manter os nossos saberes tradicionais, nossa identidade, nossa perspectiva indígena, ela lembra, né? Então, essa união de propósitos, né, de buscar o que é novo, mas não deixar, né, de dar atenção à tradição da sua família, né? Você sendo desta origem ou não, né? Isto é valioso, isto é para todas as pessoas, isto não é só para os povos indígenas, não é mesmo? Vimos também
que os censos de 1991 e 2000 não tinham investigado a filiação étnica e linguística, lembram? E que no censo de 2010 foi incluído um conjunto de perguntas para as pessoas que se declararam indígenas. Perguntou-se o povo ou etnia a que pertenciam e as línguas indígenas faladas. Incorporou-se a localização do domicílio indígena. Lembram desse mapa? Com todas as localizações, viram quantos povos indígenas, né, no estado do Paraná, né? Há pessoas que, muitas pessoas não têm esta noção, esta ideia, né? E, finalmente, tínhamos as atividades. Então, se você está com o seu caderno e fez as anotações na aula passada, você só vai, a partir de agora, fazer a anotação, pode colocar a data de hoje e vai fazer a anotação da resposta, né? Vai fazer a conferência da resposta. Se você não fez a anotação da pergunta, tem a oportunidade também de fazer o registro dessa pergunta, certo? Então, vamos lá. Quais são alguns dos direitos dos povos indígenas de acordo com a Declaração da ONU? Vamos fazer, nesse momento, a conferência para essa resposta, certo? Então, vamos fazer a conferência. Os indígenas têm direito, como povos ou como pessoas, a todos os direitos humanos. Esta é uma possível resposta. Você terá um tempinho para poder fazer a conferência e, se quiser, complementar a sua resposta, que também pode estar muito correta, e acrescentar este trecho de resposta também. Já retornamos para dar continuidade.
na resposta à primeira pergunta, você teve ali 3 possibilidades, né, de completar a sua resposta, né? Então, houve 3 partes dessa resposta, percebeu? Vamos dar continuidade com a segunda pergunta. O que a terra representa para o povo indígena? E o ideal é que você responda com as suas próprias palavras, mas segue uma sugestão para a sua resposta. Completaram as respostas? Muito bem. Então, agora nós vamos dar continuidade, certo? Vamos adiante. Observem. Lembram-se que nós já vimos algumas vezes que a diversidade dos povos indígenas é enorme. Já visualizamos alguns povos pelos nomes, né? E vemos mais uma vez aqui povos que iniciam com a letra K, por exemplo, né? Vejam como é enorme a diversidade, tanto de povos como de línguas. Imaginem que isto já foi muito maior. Fazemos uma observação sobre a grafia. O que é a grafia? Sobre a escrita, né, do nome dos povos indígenas. Porque, ora vocês encontrarão, por exemplo, com a letra K, ora encontrarão escrito no caso da letra K, poderão ver com a letra C, né, substituindo pelo mesmo som. Então, é possível sim ter várias grafias para o mesmo nome de um povo, de um nome, de uma palavra indígena, certo? Então, vamos dar continuidade. Então, agora, uma outra questão que cite alguns dos povos indígenas que vivem no Brasil, certo? E agora é uma nova atividade que vocês vão fazer o registro agora. Então, vocês vão ter um tempinho para escrever alguns dos povos indígenas que vivem no Brasil e sem se preocupar com a grafia, certo? Vamos lá!
Vamos fazer a correção agora e vou começar dando uma dica com um nome, com o nome do povo que começa com a letra T, o povo Ticuna. Você escreveu o nome de povo indígena que começa com a letra T? E tem mais um na sequência que começa com a letra T. É uma possibilidade, veja. O povo Terena. Lembram-se que nós estivemos vendo uma entrevista com uma liderança do povo Terena, inclusive em 2 videoaulas, né? Marcos Terena. O povo Guarani, né? Existe a língua Tupi-Guarani, né? Outro povo que estivemos vendo, Cambeba. Vimos naquele vídeo dos intelectuais indígenas, né? Pessoas que foram à universidade, há muitos indígenas nas universidades, muitos. E vimos também que há a situação de como outros povos chamam aquele grupo, né? E como eles se autodenominam, né? Um outro povo indígena do nosso país, né? No nosso país, Chavante, né? Escreveram, podem ir copiando, né? À medida que nós vamos conversando, falando, vocês podem ir copiando, né? São palavras para ir treinando, né, para ir escrevendo, são palavras muito boas para ir escrevendo e aprendendo. Podem no caderno escrever uma ao lado da outra, uma abaixo da outra, mas um nome, Pataxó, né? São povos também que depois vocês podem escolher, né, e fazer uma pesquisa, né? Outro nome, Caingangue, né? Outro nome, Calapalo, né? Vão escrevendo. Xetá. E não tenham pressa, porque à medida que nós estamos falando esses nomes, vocês também vão ter um tempinho para terminar isso no caderno, com calma, com capricho, direitinho. Munduruku também, né? Estivemos visualizando, conversando aqui e mostramos a entrevista também de uma outra liderança do povo Munduruku, né? Um trechinho, pelo menos, da entrevista com Daniel Munduruku. E um que estivemos falando agora há pouco, povo Yanomami, né?
Então, um pouquinho de tempo para você que quer complementar, colocar mais alguns nomes de povos indígenas na sua listinha, no seu caderno. Fizeram? Então, vamos para mais uma questão. Cite alguns dos desafios dos povos indígenas. E essa questão você já sabe, eu tenho certeza, que é combater a violência contra a mulher indígena. Vamos deixar completa para você poder fazer o registro integral, certo? E aprender a língua materna, quer dizer, a língua nativa. Fizeram? Todo esse exercício é muito bom, sabe? E enquanto a gente escreve, a gente pensa, relaciona o que aprendeu, né? Fazendo com bastante atenção. Vamos para a próxima. Como proteger os mais idosos e cultivar a transmissão da cultura? Vamos ver uma possibilidade de resposta. Não abandonar o costume do relacionamento com os mais idosos. Essa sugestão foi dada pela liderança indígena, né? Podem registrar mais esta sugestão, sem descartar a resposta que já foi feita por vocês, certo? Registrem então, por favor.
agora vem um momento bem importante, porque nós vamos iniciar um assunto que faz parte deste, mas que é no estado do Paraná. E se trata dos povos originários no Paraná. São os povos indígenas, mas o nome correto mesmo é povos originários. E eu vou explicar para vocês que nós vamos só iniciar esse assunto e dar continuidade a ele, fazer o aprofundamento em uma outra videoaula. Eu só vou contar para vocês o nome dos povos originários e nós vamos aprender mais sobre eles em outras videoaulas, certo? Então vamos lá. Vejam só, neste portal que nós temos feito pesquisas, quais são os povos, que nós encontramos no nosso estado do Paraná. Vejam lá. Vejam também que nós vemos ali um número 1. Sabem por quê? Porque eles fazem parte do povo Guarani. Depois nós vamos ver essa subdivisão dos povos aqui. Vamos ver também que os povos no Paraná estão em terras indígenas, 17 terras demarcadas, mas há grupos dispersos em locais não demarcados. Então, no estado do Paraná, nós temos Guarani, Caingangue e Xetá, de modo geral. E o povo Guarani divide-se em Mebia. Vocês vão encontrar também com acento agudo este nome. Ora aparece com acento, ora sem. Lembrem-se que falei da grafia. Iandeva e Caiová. Também vai aparecer com um W, com grafia diferente, certo? Então, nós vamos aprofundar o nosso estudo, a nossa conversa sobre esses povos indígenas. E vocês também podem preparar algum material para encaminhar para as próximas videoaulas, mostrando uma pesquisa, um trabalho ou até, quem sabe, uma entrevista com algum conhecido que vocês tenham na comunidade próximo a vocês, certo? Então, fica essa sugestão de trabalho, essa dica de atividade para a elaboração de um convite e de perguntas para uma entrevista, quem sabe, com o indígena brasileiro. Muito obrigada pela participação na aula de hoje e até a próxima. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu